Um dia histórico. Mas a verdadeira bomba noticiosa não veio da política, e sim de um nome que até agora havia permanecido nas sombras: Barron Trump. As manchetes já proclamam: Barron Trump roubou a cena. Ele, o mais discreto, o mais vigiado, aquele que parecia um fantasma nos corredores de uma das academias mais exclusivas dos Estados Unidos. Sem fotos no anuário, sem almoços escolares, com um nome falso no sistema, e agora, finalmente, um colega de classe quebrou o silêncio. O que ele revelou é chocante. O que nos podiam dizer sobre Barron do ponto de vista deles? Ele é muito, muito inteligente. É um bom aluno e tudo mais, nos foi dito. Mas a realidade era muito mais complexa. Dispositivos criptografados, regras tácitas, hábitos estranhos e aqueles momentos raros em que Barron Trump, o filho do ex-presidente, deixava transparecer quem realmente era. De jogos de futebol secretos a um Rolex de $50 mil, este não é o Barron que você pensava conhecer. Por que ele foi mantido tão oculto? E o que seu colega de classe finalmente decidiu que o mundo precisava saber? Prepare-se para descobrir a verdade por trás dos muros. Um espectro entre os alunos. Barron, em Oxbridge, era uma presença estranha. Ele estava lá, mas não realmente. Caminhava pelos mesmos corredores, sentava nas mesmas salas de aula, talvez até a poucos metros de você, na máquina de venda automática. E, no entanto, muitos estudantes da Oxbridge Academy afirmam que ir para a escola com Barron Trump parecia mais ir para a escola perto dele do que com ele. Seu nome não aparecia no banco de dados da escola. Ele nunca posou para as fotos do anuário, nem sequer almoçava na cantina. Era o filho de um presidente, sim, mas aos olhos de seus colegas, ele era um fantasma em uma fortaleza de $30 mil anuais. Em 2017, exatamente quando seu pai assumia o cargo como o 45º presidente dos Estados Unidos, Barron Trump começou a frequentar a Oxbridge Academy, em West Palm Beach, Flórida. Enquanto a maioria dos estudantes do 11º ano se preocupava com a acne, tarefas de química ou com quem se sentariam para almoçar, Barron entrava em uma escola conhecida por ser tanto intelectualmente rigorosa quanto intensamente privada. Oxbridge não é uma escola preparatória comum. Ela foi fundada por um bilionário, com funcionários cuidadosamente selecionados e projetada para atender a elite. As salas de aula são pequenas, a proporção de alunos por professor é cuidadosamente mantida, a tecnologia é de última geração e a discrição é a regra tácita. Era o tipo de lugar onde os filhos de CEOs de tecnologia, gestores de fundos de cobertura e membros da realeza podiam estudar em paz. Um lugar onde alguém como Barron poderia, teoricamente, desaparecer. Mas o que acontece quando alguém que está destinado a desaparecer é de repente objeto de conversa por alguém que viu tudo? E desaparecer, ele desapareceu. As sombras da segurança. Um nome falso e regras silenciosas. Desde o início, a vida de Barron em Oxbridge foi cercada por camadas de segurança com as quais nenhum outro estudante tinha que lidar. Todos os dias, sua chegada e partida eram coordenadas com o serviço secreto. Agentes patrulhavam o campus discretamente, misturando-se ao ambiente, mas sempre vigiando. Enquanto outros estudantes podiam pegar o ônibus escolar ou ser deixados por um pai, o trajeto de Barron envolvia SUVs com vidros escuros e sinais discretos com as mãos. A presença de autoridade ao redor dele não podia ser ignorada. Ironicamente, essa mesma presença o fazia se sentir ainda mais distante. O mais estranho é que o nome de Barron Trump nem sequer estava no sistema escolar. Pelo menos não de uma forma que os estudantes regulares ou mesmo parte da equipe pudessem acessar. Segundo o estudante que recentemente ousou falar, sua matrícula estava mascarada sob um pseudônimo. Seu nome real nunca aparecia nas listas de classe ou nos sistemas de acesso público. Professores e administradores foram instruídos a se referir a ele apenas usando seu codinome fora dos documentos formais. Por que tantos extremos? Para prevenir ciberameaças.
Qualquer hacker que tentasse invadir os bancos de dados da escola para rastrear o horário de Barron estaria perseguindo um fantasma digital. Assim de sério, eles levavam sua segurança e privacidade. Poderia esse segredo elaborado ser parte da história que seu colega de classe agora arriscou tudo para compartilhar? E funcionou. Muitos dos colegas de Barron sabiam quem ele era. Claro, você não pode ignorar um adolescente de 2,06 metros cujo pai é a figura política mais polarizadora do século. Mas saber sobre ele não era o mesmo que conhecê-lo. E é aí que o mistério se aprofunda. Ele nunca aparecia em fotos de grupo. Sempre era aquele que estava logo fora do enquadramento ou completamente ausente. Fotos de turma, anuários, fotos de equipes esportivas, nenhuma delas o apresentava. Mesmo nas redes sociais, os alunos eram instruídos a não postar fotos dele, nem direta, nem incidentalmente. Todos nós nos acostumamos, disse um colega. Você sabia que não deveria marcá-lo. Você sabia que não deveria mencioná-lo online. Não era apenas uma regra, era algo compreendido. E nesse silêncio, uma espécie de mito se formou. Os alunos sussurravam sobre onde ele ia depois da escola, se ele tinha um horário de almoço diferente, ou se ele era real. Mas ele era real. Extremamente real e impossível de ignorar, especialmente com seus 2,06 metros. Barron era um dos alunos mais altos da Oxbridge, destacando-se facilmente em qualquer corredor ou sala de aula. E, no entanto, sua presença era intencionalmente silenciada. Ele se movia com cautela, sempre cercado, mas de alguma forma isolado. Um colega de classe revela a vida secreta de Barron Trump. Ao contrário da maioria dos alunos que anseiam por atenção ou validação social, Barron Trump nunca buscou nenhuma das duas. Ele faltava aos bailes da escola, nunca comparecia às assembleias de apoio, evitava os bailes de boas-vindas. Raramente aparecia nos jogos de futebol, embora seu grande tamanho o tornasse um candidato natural para o campo. Ele estava em nosso mundo, mas não era realmente parte dele, comentou um aluno. Era como se ele estivesse jogando um jogo completamente diferente, e essa era precisamente a ideia. Mas agora, anos depois, esse silêncio finalmente está sendo quebrado. E a pessoa que viu tudo de dentro está pronta para falar. O que esse colega de classe, antes cercado de rumores, revelou e por que é tão chocante. Depois de anos de silêncio total que cercou a misteriosa vida de Barron Trump no ensino médio, um ex-colega de classe acaba de vir a público com detalhes que ninguém, nem mesmo a mídia, havia relatado. De nomes-chave a dispositivos criptografados, rotinas secretas a estranhas barreiras emocionais, suas primeiras memórias oferecem a imagem mais clara que tivemos de como era estar perto de Barron. Quem é esse colega de classe anônimo? E o que foi que finalmente o impulsionou a quebrar seu silêncio? A fonte anônima, a verdade por trás do mito. Agora, com base em entrevistas e vazamentos anônimos que estão chegando a fóruns públicos, acredita-se que a fonte tenha estado em pelo menos 2 turmas com Barron durante seu tempo na Oxbridge Academy. O que torna isso especialmente crível é o nível de detalhe que foi compartilhado, informações que seriam difíceis, se não impossíveis, de inventar. Segundo essa pessoa, ela esperou até a formatura para falar, em parte por respeito à privacidade de Barron e em parte por medo. Agora que a escola terminou e os protocolos de segurança em torno do horário diário de Barron foram relaxados, o colega de classe decidiu revelar como foi realmente compartilhar a escola com ele. Mas, por que agora? E por que falar? Eles dizem que não se trata de fama. Trata-se de curiosidade, de encerrar um ciclo e da sensação de que as pessoas acreditam conhecê-lo, mas não conhecem. É este o verdadeiro Barron Trump, de quem finalmente estamos ouvindo? A aura misteriosa, um comportamento inexplicável. O que mais chamou a atenção do colega de classe não foi o sobrenome de Barron, nem mesmo sua equipe de segurança. Foi sua energia. Ele não era apenas o filho do presidente, disseram.
Ele era algo completamente diferente. Nunca conheci alguém como ele. Isso não foi dito com admiração ou zombaria, mas com uma genuína confusão. O estudante recordou momentos em que Barron parecia sereno demais para um adolescente, calmo demais sob constante vigilância e retraído demais de uma forma que não parecia desconfortável, mas deliberada. Ele não era alguém que tentava se encaixar ou se destacar. Ele era alguém que flutuava deliberadamente, simplesmente fora de alcance. Segundo este colega de classe, muitos alunos nem sequer sabiam quem Barron realmente era, até meses depois de a escola ter começado. Apesar de sua altura e do reconhecimento facial devido às notícias, Barron havia sido matriculado na escola sob um nome diferente. Não apenas no banco de dados interno da escola, mas até mesmo entre seus colegas. Os alunos foram informados indiretamente que o garoto alto fazia parte de uma família reservada e para não fazer perguntas. Ele nunca corrigia ninguém. Era estranho, disse o colega de classe. Não tínhamos ideia de quem ele era até que alguém acidentalmente deixou escapar. Pensei que talvez ele fosse filho de algum dignitário estrangeiro. Não pensei, você sabe, no filho do Trump. Protocolos de segurança e regras não escritas. Uma vida sob vigilância. Um dos padrões mais consistentes no comportamento escolar de Barron foi sua total recusa em comer no campus. Ele nunca trazia comida, nunca aceitava comida, nunca comia nada da lanchonete. O estudante disse que ele se sentava lá, ouvia, talvez conversasse, mas nunca comia. Enquanto alguns estudantes pensavam que era uma dieta ou mesmo um transtorno alimentar, o colega de classe ofereceu uma teoria diferente. Segurança. Sempre existia o risco de manipulação de alimentos, a possibilidade de que algo tão simples quanto um sanduíche se tornasse um vetor de ameaça, explicaram. Pode soar paranoico, mas para uma família presidencial é protocolo. Provavelmente ele nem sequer podia aceitar chiclete, acrescentaram. As regras sociais em torno de Barron eram igualmente estranhas. O colega de classe descreveu o que eles chamaram de uma regra tácita entre os estudantes. Não falar com ele a menos que ele falasse com você primeiro. Ninguém nos disse isso diretamente, simplesmente era compreendido, como se ele estivesse na sala e todos simplesmente fingissem que ele não estava lá a menos que ele desse o primeiro passo. E às vezes ele dava, mas na maioria das vezes ele se mantinha afastado. Ele não era rude, disse o colega de classe. Ele estava apenas observando, como se estivesse sempre 3 movimentos à frente da conversa. Poderia essa observação tranquila ser o comportamento de alguém treinado desde cedo para avaliar ameaças, calcular respostas e proteger tudo, até mesmo suas palavras? Um momento que ainda permanece na memória do colega de classe ocorreu durante um projeto em grupo tranquilo. Alguém fez uma piada sobre as novas câmeras de vigilância da escola e Barron, sem levantar os olhos, disse secamente: "Eu sei mais sobre vigilância do que nossos professores." Todos riram, mas houve um breve silêncio depois, porque ninguém tinha certeza se ele estava brincando. Foi uma daquelas coisas em que você ri primeiro e depois percebe que pode estar rindo de algo sério. E havia histórias ainda mais estranhas, algumas que não eram apenas sobre o comportamento, mas sobre a tecnologia, a vida dupla de Barron Trump e sua surpreendente reaparecimento. Segundo o colega de classe, Barron não usava os laptops ou tablets escolares normais. Ele tinha seu próprio dispositivo, algo que parecia um híbrido entre um tablet e um computador portátil militar seguro. Dava para perceber que não era normal, disseram. O logotipo estava coberto, e ele nunca o deixava desacompanhado, jamais. A teoria é que era um dispositivo criptografado emitido pelo serviço secreto, algo capaz de comunicação segura, mas disfarçado para passar despercebido. Era como se ele fosse meio estudante, meio agente, acrescentaram. Quando se tratava dos grandes eventos escolares, o baile de formatura, as assembleias de torcida, os ensaios de formatura, Barron estava notavelmente ausente. Ele não compareceu aos ensaios para a formatura. Não apareceu em nenhum baile escolar.
A única vez que ele apareceu para um evento importante foi a própria cerimônia de formatura, onde chegou em silêncio e partiu com a mesma rapidez, flanqueado por agentes. Parecia que ele não estava se formando conosco, ele estava apenas passando pelo evento, disse o colega de classe. Emocionalmente, Barron permaneceu na maioria das vezes indecifrável. Ele nunca compartilhou histórias pessoais, nunca mencionou férias ou novidades familiares. Um colega de classe se referiu a ele como um quadro em branco ambulante. Mas de vez em quando, esse quadro rachava. O colega de classe lembrou de um raro momento no meio de uma conversa sobre sobrenomes, onde Barron disse: "Eu só queria que as pessoas pudessem falar comigo sem pensar nele. Sem esclarecimentos, apenas ele." Todos sabiam que ele se referia a Donald. "Essa foi a vez que eu o vi mais perto da frustração", disse o colega de classe. Apesar de tudo isso, apesar dos muros emocionais, do silêncio, das regras, os estudantes ainda o notavam, o respeitavam, talvez até o quisessem em silêncio. Os colegas de classe disseram: "Sentíamos admiração por ele, mas também não sabíamos como incluí-lo. Você não queria quebrar as regras em torno dele, mesmo que não soubesse quais eram essas regras." Mas o que realmente se destacava eram os pequenos detalhes humanos. Barron ocasionalmente oferecia ajuda a um colega com suas anotações. Uma vez, ele elogiou a apresentação de um colega com uma frase seca e perfeita. Ele era conhecido por acenar rapidamente quando alguém dizia algo inteligente na aula. Era como se ele não quisesse fazer parte da multidão, mas também não quisesse ser contra nós, disse o estudante. Poderiam essas interações tranquilas e sutis ser os momentos que seu colega de classe agora se sente obrigado a compartilhar simplesmente porque ninguém mais os viu? De fantasma a figura emergente. No final das contas, este relato não pinta Barron Trump como frio, arrogante ou superprotegido. Ele o pinta como alguém profundamente controlado, profundamente observador e, como disse o colega de classe, completamente único. Qualquer que fosse o que estava acontecendo, quaisquer que fossem as regras sob as quais ele tinha que viver, ele parecia lidar com isso com uma espécie de maturidade que a maioria dos adolescentes nem sequer sabe que existe. Barron Trump. Depois do ensino médio, no outono de 2024, Barron matriculou-se na Stern School of Business da Universidade de Nova York, NYU. Isso por si só não seria notícia, exceto por uma coisa. Barron Trump não é mais apenas o garoto calado no canto. Ele está ressurgindo. E o que estamos vendo agora não é o fantasma do ensino médio da Oxbridge Academy, mas um jovem adulto que está construindo cuidadosa e discretamente uma vida que ninguém previu. Segundo fontes próximas à família, a decisão de Barron de frequentar a NYU não foi tomada por capricho. O jovem de 18 anos chegou hoje ao seu primeiro dia de universidade com uma mochila nas costas, flanqueado por agentes do serviço secreto. Foi estratégico. A NYU lhe oferecia exatamente o que ele precisava: um ambiente acadêmico rigoroso, um ambiente profundamente urbano com anonimato incorporado e proximidade com a base de operações da família Trump na Trump Tower. Durante os intervalos e fins de semana, Barron, segundo os relatos, retorna à torre, evitando a vida no dormitório e vivendo sob o mesmo nível de segurança privada que teve durante a maior parte de sua vida. A NYU não se trata apenas de educação empresarial. Trata-se também de gerenciar a exposição, de navegar o espaço público em uma cidade conhecida tanto pela oportunidade quanto pela obsessão. Então, por que ele não escolheu Wharton como seu pai? Essa é a pergunta que muitos se fazem. A resposta pode dizer mais do que ele jamais dirá em voz alta. Evitar Wharton, a escola de negócios da Universidade da Pensilvânia, onde Donald Trump estudou, pode ser um sinal de que Barron está se afastando do legado e em direção à independência. Enquanto Ivanka e Don Jr. abraçaram o nome Trump precocemente, Barron sempre manteve uma distância calculada.
Escolher a NYU, em vez de uma instituição de legado, pode ser a forma de Barron de criar espaço, profissional, psicológico e social, entre ele e a identidade que o mundo sempre lhe atribuiu. É este o primeiro passo para redefinir quem realmente é Barron Trump. Um dos desenvolvimentos mais surpreendentes, desde sua matrícula, é a forma como seus colegas de classe agora o descrevem. O mistério não desapareceu. Simplesmente adquiriu um tom diferente. Os estudantes o descrevem como educado, sério, incrivelmente sereno e mais de uma vez charmoso, mas quieto. Ele não está mais retraído como no ensino médio. Ele participa mais, faz perguntas em sala de aula e até mesmo ocasionalmente comparece a eventos de grupo. Barron Trump, uma presença enigmática na universidade, apesar de seu reaparecimento, Barron Trump continua mantendo uma poderosa sensação de desapego. Um estudante comentou: agora ele fala com as pessoas, se apresenta, mas ainda há algo fechado. É como se você estivesse observando alguém que sempre sabe que as câmeras continuam gravando. E, no entanto, algo inesperado está acontecendo. Segundo os relatos, Barron é bastante popular, especialmente entre suas colegas, não de uma maneira de paixão por celebridade, mas de uma forma curiosa, intrigada, quase protetora. Ele não é barulhento, não é chamativo, mas tem uma presença. As pessoas se sentem atraídas por ela, mesmo que não a entendam completamente. Ele foi visto comparecendo a painéis tecnológicos privados, organizados por professores e ex-alunos, sentando-se discretamente em discussões avançadas relacionadas à inteligência artificial, aprendizado de máquina e privacidade de dados. Alguns acreditam que ele está estabelecendo contatos discretamente, discutindo projetos e estágios sem anunciá-los publicamente. O Rolex de 50 mil $, um símbolo de transformação. E depois há o Rolex. Em março de 2025, Barron foi visto retornando a Trump Tower com Melania. Ele usava um Rolex Daytona, um relógio que custa mais de 50 mil $. Não foi o preço que chamou a atenção das pessoas, foi a mudança. Até agora, Barron havia mantido suas aparições públicas mínimas, modestas, controladas, mas isso era diferente. O relógio, o terno, a postura, tudo apontava para alguém que sabia exatamente que mensagem estava enviando. Ele não era mais um menino. Pela primeira vez, ele projetava visualmente confiança. Estratégia de Melania Trump. O que torna tudo isso mais convincente é a psicologia emocional por trás disso. Barron não apenas cresceu sob os holofotes, ele foi gerenciado nas sombras. Desde o início, Melania Trump foi clara. Ela queria que seu filho fosse protegido do caos que cercava a presidência. Ela tomou decisões, às vezes controversas, para manter Barron fora das sessões de fotos, entrevistas públicas e turnês de imprensa. O resultado? Um garoto que aprendeu a observar em vez de agir. Alguém que olhava à distância e aprendia quando intervir e quando desaparecer. Mesmo agora, Barron não publica em redes sociais públicas. Nunca esteve em um TikTok viral. Não tuitou uma única palavra. Toda a sua geração vive online. Mas Barron vive nas lacunas. E, no entanto, as pessoas continuam falando sobre ele. Compartilham avistamentos, sussurram histórias, publicam interações anônimas. De alguma forma, sem dizer uma palavra, ele continua sendo o centro das atenções. O poder da descrição. A maior força de Barron. Segundo o colega de classe que falou anteriormente, o poder de Barron vinha precisamente disso, sua tranquila recusa em competir. Ele nunca precisou provar nada. É isso que o tornava interessante. Ele não tentou ser misterioso. Simplesmente era. Em uma cultura obcecada pela visibilidade, Barron construiu seu próprio tipo de presença. Tácita, intencional e profundamente autoconsciente. Esse tipo de autocontrole é raro. Esse tipo de controle é aprendido. Até agora, Barron demonstrou que não precisa estar na política para importar. Ele não precisa de uma plataforma pública para ser relevante.
Suas habilidades, suas escolhas e seus limites apontam para alguém que entende como a influência funciona, mesmo quando é silenciosa. De fato, sua maior força pode não ser sua origem ou sua educação. Pode ser sua capacidade de se mover em espaços poderosos sem perder o controle de sua própria narrativa. Enquanto o mundo continua a observar Barron Trump com curiosidade, especulação e um toque de admiração, uma coisa fica cada vez mais clara. O silêncio não foi um acidente. Foi uma estratégia. E agora, pela primeira vez, estamos começando a entender exatamente o que ele estava protegendo. Obrigado por nos assistir. Se você gostou, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever. Clique no próximo vídeo para mais conteúdo emocionante. Conteúdo emocionante. Conteúdo emocionante. Conteúdo emocionante.